Olá pessoal, eu sou Marcelo Pailes, sou proprietário da Equicomfort, sou médico veterinário, atuo no mercado há 22 anos e estou aqui hoje a convite da Botufarma para falar um pouco para vocês das principais afecções de cascos nos equinos. Então nós vamos começar a falar aqui do que? Primeiramente da anatomia de casco, as principais funções do casco, os fatores fundamentais para um casco saudável, se é interessante ou não um casqueamento, lógico, sabidamente que é muito interessante um casqueamento, e também pensar num casco bem equilibrado. Não adianta a gente pegar e casquear esses animais se não tiver um auxílio de um profissional que consiga fazer um trabalho de qualidade e deixar esses animais bem equilibrados. Então, para isso, nós vamos começar agora com o quê? Com a anatomia do casco. Então a gente tem que pensar no casco como um todo, não em partes, né? O casco ele é composto por algumas estruturas, como os talões, que é de extrema importância. A gente tem cavalos que têm talões em excesso e cavalos que têm colapso de talão. Os dois não é saudável, não é uma coisa benéfica para o animal. Nem um cavalo com bastante, nem com pouco talão. Em si um talão equilibrado, como nesse caso aqui. A gente tem a ranilha, que é muito importante também, porque é uma área não muito densa, onde a gente consegue bombear. Ela trabalha com uma bomba dentro do casco para bombear todo esse sangue, porque esse casco ele é repleto de vasos, e o volume dele é muito complexo, do volume e quantidade de vasos que tem dentro de um casco. A gente tem a sola, que é uma estrutura que tem maior contato com o solo. A gente tem que pensar que a gente tem bastante patologia de sola, cavalos que têm sola fina, cavalos que têm, pisou numa pedra, tem um hematoma subsolear, ou alguns cavalos que têm uns abscessos subsoleares também, que é a broca, né? Sabidamente, e a gente tem que explorar muito e conhecer bastante a sola e ver, observar no cavalo uma sola saudável. Nesse caso que a gente está mostrando aqui, é um casco bem saudável, então vocês conseguem definir todas essas estruturas da melhor forma possível, de uma forma padrão de como deveria ser. A gente tem aqui a linha branca, que é a parte sensitiva, né, onde a gente tem o que delimita a parte sensitiva do casco, que é a parte não sensitiva, e a pinça, que é a parte não sensitiva. Então é importante também prestar atenção na pinça, porque a gente tem cavalos com pouca pinça e cavalos com muita pinça. Tudo em excesso não é bom, e tudo em pouco também não é interessante. Então a gente tem que delimitar. Então, o casco para ser equilibrado tem que ter um tamanho médio de talão, uma estrutura saudável de ranilha, uma boa sola com uma espessura que eu gosto de trabalhar com essas solas de 1,5 centímetro, 15 milímetros de sola, acho que é uma sola bem saudável. Lembrar da linha branca para não, quando for cravejar, pôr uma ferradura, não ultrapassar essa linha para não pegar a parte sensitiva do casco. E a pinça também, que tem que ser uma pinça equilibrada e preferencialmente, eu gosto que elas sejam todas um pouquinho roladas para melhorar o break-over desses cavalos. Lembrando também da área externa do casco, que a gente tem o quê? A muralha. Tá? A gente vai ter algumas, no decorrer dessa aula, a gente vai estar falando de algumas patologias. Vocês vão ver alguns animais aqui que vão ter um déficit de muralha. Ele teve um fungo, ou uma ferradura quebrou e fraturou toda essa parte de muralha. Daí a gente tem um problemão, que é como fixar uma ferradura nessa muralha. Porque não vou conseguir tirar o cravo aí porque não tem muralha, doutor, como é que eu faço? Eu ponho cola, eu ponho bota. Hoje a gente tem algumas soluções lá na Equicomfort que a gente consegue cravejar esses cavalos aí com o uso de colas e da nossa Equiglu, com gesso, às vezes só colar a ferradura também. A gente tem uma série de instrumentos que ajudam a gente a conseguir fixar uma ferradura nesses cavalos que tem um déficit de muralha. Então, importante a gente saber que é uma estrutura anatomicamente bem importante também para toda a estrutura do casco. Crescimento do casco. Lógico, nós vamos estar falando aqui hoje, junto com a Botufarma, do quê? Da biotina da Botufarma, do casco, tá? Botomix casco. Importante falar da taxa de crescimento anual do casco. Quanto cresce um casco por mês? Sabidamente que um casco cresce de meio a 1 centímetro por mês, tá? Lógico, tudo depende do quê? O cavalo come, como é que está
suplementação mineral, que tipo de solo que ele fica, que tipo de, se ele está em baia, que tipo de cama, a umidade, a frequência do casqueamento, tudo isso influencia no quanto vai crescer esse casco. Se esse cavalo tem alguma doença crônica, tem uma síndrome metabólica, se esse cavalo tem uma laminite crônica, lógico, a gente vai ter um déficit no crescimento nesses casos. Então é importante a gente saber. Então, pensando que um cavalo cresce de 1 a meio, a gente pode calcular de 12 a 6. Então, acho que dentro da casa dos 8 a 10 aí é um bom número anual do crescimento de casco. E tem os fatores, como eu já falei aqui anteriormente, os fatores que interferem no crescimento do casco. E os principais ingredientes que auxiliam o crescimento do casco e fortalecimento. Qual é? Uma boa cama, uma boa alimentação, uma biotina de boa qualidade, quando esses cavalos necessitam ser suplementados. A gente tem aqui o Botomix Casco, que a gente usa e tem ótimos resultados. Então tudo isso é importante para a gente ter um bom crescimento e fortalecimento do casco. Ah, doutor, mas eu uso biotina, meu cavalo come ração e come mineral, porém ele fica numa baia que vive suja, com muita água, uma cama mole, úmida. Então a gente não vai ter um crescimento de casco adequado. Então é um conjunto de fatores que vai ajudar nesse crescimento desse casco. E falando agora das afecções, das principais afecções e consequências dos cascos, lógico, né? Então a gente tem que pensar em quê? O que é mais comum, o que acontece no nosso dia a dia. Não adianta eu vir aqui falar de uma patologia que eu pego esporadicamente, a cada 5 anos eu encontro uma patologia dessa no cavalo. Não, nós vamos falar hoje de patologias comuns que acontecem no dia a dia, que a gente pega com frequência. Então o quê? O que são? Rachaduras, abscesso subsolear, síndrome do navicular, infecção fúngica e bacteriana e laminite. Dentro dessas citadas aqui, eu acho que a que tem menos importância no crescimento de casco é a síndrome do navicular. O resto, a gente tem uma ligação direta com o crescimento de casco. Então, nesse primeiro slide aqui, o que a gente pode ver é um animal com um déficit bem grande aí na muralha, né? E esse cavalo estava usando uma ferradura convencional. O que nós fizemos nesse caso aí? Vocês podem ver, a gente colocou uma ferradura de alumínio, uma ferradura produzida pela Equicomfort, uma Full Rocker Banana, porque essa ferradura ela tem um breakover bem grande e estimula o crescimento de casco também. Ela ajuda no crescimento de casco. Mas como ela ajuda? Ela aumenta a perfusão desse casco por causa da biomecânica dela. Junto com isso, foi usado a nossa biotina aqui, o Botomix Casco, que auxiliou no crescimento de casco. Então assim, mas eu posso deixar esse animal sem ferradura durante o tratamento, sem biotina? Não. A gente tem pressa nesses casos. A gente quer que esses cascos cresçam rápido, para esse animal voltar à atividade dele rápido. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um casamento. Do quê? Uma biotina de boa qualidade, com ferrajamento, uma ferradura de boa qualidade. Outra coisa importante. Ah, doutor, mas vou usar quanto tempo vai demorar para crescer esse casco aí? Um casco desse vai demorar no mínimo 6 meses para essa rachadura vir para baixo. Então, eu vou ter que usar biotina e ferradura durante 6 meses. Isso, biotina e ferradura durante 6 meses. Às vezes a gente tem que até ultrapassar isso aí. Às vezes tem cavalos que são dependentes de uso de biotina para o resto da vida. Eu tenho pacientes de laminite crônica ou de algumas outras patologias que são dependentes de ferraduras ortopédicas para o resto da vida. Então a gente tem que conversar e colocar na mesa com o proprietário para ele saber de qual a importância disso, porque um cavalo sem casco não anda, e saber que isso são tratamentos longos. E o proprietário tem que estar ciente, porque, lógico, vai depender não só dele de fornecer o material para o cavalo, como das pessoas envolvidas para poder tratar desse animal. Nesse caso aqui, a gente teve um problema de fungo, né? Foi uma broca seca, e vocês podem ver que foi uma ressecção bem grande da muralha, né? Então, quanto tempo demora para crescer um casco desse? Muito tempo. Esse animal demorou 10 meses para assumir totalmente essa falha no casco. Volto a falar para vocês. O que foi feito aí? Uso de ferradura ortopédica da Equicomfort, uso da biotina e da Botofarma, e também nesse caso a gente usou bastante antisséptico, porque a gente precisava matar esse fungo. Então, nesse tipo aí, eu não gosto de passar formulações à base de iodo, ou que tem alguma coloração. Por que você não gosta? Eu não gosto porque a gente, além de matar o fungo, a gente tampa todas essas ranhuras do casco, fica impregnado a coloração do iodo, ou de alguma outra substância que tiver cor. Isso aí
quando eu vou avaliar para saber se está acabando toda essa infecção fúngica, se matou tudo, ela tampa, tá? Ela preenche, ela pinta isso aí. Então eu prefiro usar antissépticos incolores aí. Cloro, formol, alguma coisa incolor, que eu consigo avaliar se está tendo alguns pontos a mais de fungo aí, ou de broca seca, que a gente popularmente fala, para poder ir abrindo isso aí. E agora vamos falar no grande causador um dos grandes causadores de morte mesmo, equino, que é a laminite, tá? Nesse caso aqui a gente tem um cavalo, uma laminite já crônica, porque já fazia alguns dias que ele estava assim. O animal fica em decúbito, como vocês podem ver aí, nada quer fazer ele levantar. Em certos momentos a gente acha até que ele está morto, mas ele não está morto, graças a Deus. Esse cavalo aqui estava sendo tratado com uma Ultra Comfort começou a ser tratado aí, nesse vídeo, com uma Ultra Comfort da Equicomfort, é um toco angulado. Esse cavalo estava sendo tratado também com Firovete e estava tomando já biotina já, que é o Botomix casco, porque a gente precisava de um crescimento de casco, precisava melhorar a dor desse cavalo, o processo inflamatório local, e a gente usou uma Ultra Comfort. Então, do primeiro vídeo para esse, você vê uma pequena melhora. O animal, tudo bem que não está querendo ficar em pé, mas já está em posição em decúbito external, já é uma coisa aqui gratificante para a gente. Aqui ele, após alguns dias de uso de Ultra Comfort, a gente vê que ele ainda tem dor, o membro chega a tremer um pouco, isso é dor, né? Mas o que deixa a gente contente é que após alguns dias, esse cavalo já começa a dar os primeiros passos, usando uma Ultra Comfort, tomando Firovete e tomando biotina. Então isso é o que nos deixa contente nesses casos, né? A gente viu um cavalo inicialmente quase morto, e agora um cavalo começando a caminhar e dar os seus primeiros passos. A laminite crônica, ela tem vários problemas. Naquele caso que a gente mostrou anteriormente, estava com muita dor, a gente conseguiu controlar aquilo. Depois de algum tempo passado, é sabido que esses cavalos começam a ter déficit vascular lá dentro severo, e isso vai exteriorizar de alguma forma. Nesse caso aqui, é um cavalo que tem uma laminite crônica, vocês podem ver o tamanho do talão dele, né? É bem alto, porque quer compensar essa rotação e esse remodelamento severo que ele teve na terceira falange. E junto com isso vem as doenças de linha branca, vem fungo, vem um monte de doença junto. Por quê? Porque esse cavalo tem um déficit vascular, é um casco não saudável, né? Um casco que tem uma baixa na perfusão. Então nesse caso a gente tem teve uma doença da linha branca, uma broca seca junto, uma lesão bem severa. Esse cavalo precisa ficar de ferradura, não tem como ficar sem. Por quê? Porque ele tem uma laminite crônica com uma rotação severa da terceira falange, com um grande remodelamento. Então, como a gente ia fixar essa ferradura? Cravo não conseguia colocar aí. Então, como eu não conseguia colocar cravo, eu precisava colocar uma ferradura da Equicomfort. A gente usou também uma palmilha com Silicomfort aí, todos produzidos pela Equicomfort. E para a gente colocar isso, a única forma foi o quê? Colocando um gesso. Então, que ele colocou um gesso, a gente passou Equiglu na parede do casco, colocou essa ferradura com uma palmilha para dar conforto para ele, e depois a gente abriu uma janela com uma Dremel, que vocês podem visualizar aí, onde estava toda a estrutura com a doença fúngica. Mas por que abriu? Porque se ficar fechado, esse fungo vai crescer muito mais rápido. É um meio agradável para ele fechado, porque vai ter umidade, calor, tudo que ele precisa para crescer. Então a gente abre isso aí, e agora aberto assim, o cavalo ficou bem, a gente conseguiu fixar a ferradura com esse gesso, ele ficou confortável, e com isso a gente consegue ir passando os antissépticos aí, para poder acabar com esse fungo nessa região. No próximo ferrageamento, se Deus quiser, a gente vai conseguir já colocar alguns cravos nesse cavalo, e já remover toda essa estrutura de gesso desse casco. Então, na laminite crônica, a gente tem vários formatos, né? Vocês viram lá um deitado, um outro agora com uma baita lesão de fungo. E aqui, olha para você ver o remodelamento que a gente tem desse estojo córneo. É bem severo, né? A gente tem que fazer um corte bem agressivo nessa pinça, porque tinha uma pinça muito comprida. A gente tem um talão bem grande. Então, a gente calcula o grau de rotação, o tamanho da rotação desse cavalo e a cronicidade desse cavalo. É um cavalo crônico de anos que ele está assim. Ah, mas e o que é essa outra foto com esse gesso? O problema é que esse cavalo, por ele ser crônico, a gente tem um talão bem grande, esse casco começou a colapsar, portanto a gente não tinha parede para poder pregar os cravos. E toda vez que a gente pregava esse cravo na parede, por mais baixinho que ele saísse, esse cavalo sentia muito, mesmo bloqueado após o ferrajamento. Porque a gente dá muita pressão nessas paredes, quando a gente aperta
os cravos, né, quando a gente rebita esses cravos. Então a opção que a gente teve qual foi? Colocar um gesso, a gente colocou equiglue na parede, colocou um gesso, a gente cortou com uma Dremel e abriu toda a parte da sola, para esse casco não ter uma compressão e ficar fechado atrás como um anel nele, então a parte do bulbo está aberta também. E aí a gente faz o quê? Fixa a ferradura, prega essa ferradura no gesso. Ou seja, o cavalo não vai ter nenhum estresse no casco de martelada ou de cravejar. Nenhum cravo vai estar passando pelo casco. A gente só passou pelo gesso. E isso daí foi muito positivo para esse cavalo. Eu acompanho esse cavalo até hoje. A gente vai mensalmente lá. O cavalo está bem, é um garanhão. Graças a Deus a gente consegue coletar sêmen dele. Agora, ultimamente está coletando diariamente sêmen dele. Conseguiu congelar. Então isso assim mudou muito a qualidade de vida desse animal, por ele não precisar ser mais cravejado. Aqui um outro exemplo disso que a gente falou, que vocês podem ver aí, uma ferradura de ferro. Esse cavalo não tinha laminite crônica. Esse cavalo tinha só um déficit de parede bem grande. E a gente precisava pregar uma ferradura de ferro, porque ele ia para uma prova. E como ia pregar uma ferradura nesse cavalo se ele não tinha parede? Ah, mas cola. Cola dá certo? Sim, cola dá certo. Aí que gruda muito certo com alumínio. É uma combinação bem legal. Porém, nesse caso aqui, esse cavalo não precisaria de uma ferradura ortopédica. Então a gente achou a melhor coisa é colocar uma ferradura normal, ferradura de ferro para ele. Mas como fixar então? A gente fez uma parede de gesso, tá? A gente usou equiglue na parede, colou esse gesso, e como vocês podem ver aqui, no bulbo dele aqui, vocês veem a ranilha aí, ó, foi aberto esse gesso, porque lembrando que esse casco, toda vez que ele tocar o solo, ele vai expandir. Então se a gente deixar ele fechado, você imagina, um negócio que quer expandir não consegue expandir porque ele está garroteado, fechado. Então a ideia foi abrir para manter essa expansão desse casco. A gente conseguiu cravejar e ferrar, e esse cavalo conseguiu ir para a competição que ele tinha, o compromisso que ele tinha, e todo mundo ficou feliz, treinador, proprietário, e eu como veterinário também fiquei muito contente com a resolução desse caso aí. Lembrando também, de novo, não querendo ser um caso desse, o que faz? Só faz isso e pronto. Não, a gente fez isso aí para poder tampar uma falha que ele tinha no casco para ele poder ir para a competição. E, lógico, acabou a competição, você tirou toda essa estrutura. Não, ele permanece assim, se ele está bem, eu não vou ter desgaste do casco, porque ele está de ferro, e lógico, vou ter que suplementar com biotina. Esse cavalo vai ter que ser suplementado 6 até 1 ano com biotina. Tá? Não vejo nenhum problema esse cavalo tomar por grandes períodos. Lembrando que a biotina, é sabidamente que o efeito dela é após 6 meses só. Então não adianta dar biotina 1 mês e deu 1 mês, não melhorou. Usa prolongado, que você vai ver a resposta lá na frente. Tem que usar por período prolongado. Aqui um outro caso de laminite crônica, é um caso bem sério mesmo. É uma égua que tinha uma perfuração de sola severa. Eu fui chamado à propriedade para ver ela. Quando eu cheguei, a opção minha inicial era a eutanásia desse animal, porque ele tinha um descolamento bem grande de coroa. E aí eu falei ao proprietário que não teria jeito muito o que fazer, a não ser uma cirurgia que a gente faz aqui na Equicomfort, que é a tenotomia do profundo, sabendo que o prognóstico dela não era favorável, o prognóstico era desfavorável. Mesmo assim ele topou fazer, quis encarar, e nós fizemos. E graças ao bom Deus, a gente teve sucesso. Tá? Aí vocês podem ver um casco todo deformado, um buraco na parede ali perto da banda coronária, mas isso daí já faz em 90 dias da tenotomia. Pensa que esse buraco que estava aí foi o descolamento que ela teve todo de coroa. Então o casco está vindo, está crescendo, esse animal está vivo, está saindo todo dia para andar no piquete. Então essa égua, na verdade, não surpreendeu, ela me surpreendeu, porque o prognóstico para mim era desfavorável e eu achava que ela vinha a óbito. E graças a Deus ela está aí. Já fazem 4 meses que ela foi submetida a isso. Eu tive semana passada na propriedade e ela estava lá. Lógico, com seus problemas, ela tem um déficit para andar, não é um cavalo que vai sair correndo, galopando, porque o caso dela foi muito severo, e ela tem um problema muito sério no contralateral, que é uma artrose de carpo, que é isso que causou essa laminite nesse membro, mas graças a Deus está sendo solta e está lá para a função dela, que é uma doadora de embriões. Aqui, falando de laminite crônica, esse caso também aí é um caso de laminite crônica, mas que a gente tem uma lesão muito grave no talão, né? É um casco todo deformado, vocês podem avaliar aí e ver a banda coronária, ela sobe bem. Então, esse casco, por mais que a gente casqueie e corrija isso, nunca vai ser um casco normal, porque quando lesionou isso, teve uma lesão severa na banda coronária,
Então isso vai ser toda vez que crescer, vai crescer com defeito esse casco medial aí. Então nesse caso, o que a gente fez? Ferradura ortopédica também e uso de biotina. Por quanto tempo? O resto da vida dela vai tomando biotina. A hora que eu chegar lá, tiver com excesso de casco muito grande, falar, vamos parar agora. Mas isso vai demorar, nesse caso aí, vai tomar de 10 meses, de 10 a 12 meses, facilmente. Aqui uma laminite também de fase crônica. E você vai falar, como uma laminite que tem uma fratura de casco aí, com uma rachadura? Sim, esse caso foi um sink, teve um afundamento, o afundamento foi medial. Esse animal teve descolamento de banda coronária medial dos dois anteriores, dos torácicos. Então a gente corrigiu isso, graças a Deus esse animal está bem hoje, vive solto no piquete, tem uma vida de égua de cria lá, corre, brinca. Esse animal voltou a ser montado, foi para a exposição, só tivemos alegria com ele. Lógico, deu muito trabalho lá durante a doença, mas depois tivemos bastante alegria com ela. E então a gente tem um déficit aí severo, né, devido ao afundamento que teve. Esse animal hoje não toma anti-inflamatório nenhum, ele só toma biotina constantemente, vive na biotina. E vocês podem ver o que a gente fez nesse caso aqui, para tirar a pressão dessa parte aí que tinha o déficit no casco, a gente colocou uma ferradura ortopédica da Equicomfort. A gente fez o quê? A gente adaptou uma ferradura, pegou uma ferradura convencional da Equicomfort, que a gente usa no dia a dia, fez uma solda, serrou, usou Silicomfort para melhorar o apoio e para ver se conseguia descer essa rachadura e diminuir a pressão em cima dessa rachadura aí. E, então esse é o tipo de ferradura que a gente usou e graças a Deus a gente obteve um ótimo resultado. Esse animal, como eu falei para vocês, está solto e piquete, feliz, correndo, parece que não teve nada. Tá muito jóia essa égua mesmo, está muito bem. Aqui é o mesmo slide que eu mostrei anteriormente, na laminite crônica, que é a lesão de talão, como eu já falei para vocês. Nesse caso aí, eu usaria uma ferradura, eu usei nesse caso aí uma ferradura igual do animal anterior, né? A gente usou uma Natural Mate da Equicomfort com uma solda, uma chapa e deixando essa porção lesionada suspensa no ar. Então a gente preenche com silicone a parte saudável e essa parte com a lesão, ela fica suspensa no ar para não aumentar o apoio aí e com isso lesionar mais essa banda coronária. Broca, tá? É um assunto que a gente ouve muito falar nas propriedades. Ah, meu cavalo tá com broca, meu cavalo tá com broca, meu cavalo tá com broca. Nessa época de chuva aumenta muito. E tem dois tipos de brocas. Umas que são as molhadas ou úmidas, que tem um abscesso subciliar mesmo, que quando você abre, drena aquele caldinho preto. Fala, ah, doutor, eu abri aqui, drenou um líquido preto fedido. Isso aí, isso é uma broca também. E como nesse slide, a gente tem as brocas secas, tá? Que pode ser uma infecção fúngica. Tá? A gente chama broca seca, algumas pessoas chamam broca formigueiro. Então, e como trata as duas? Qual outra broca? Aqui tem líquido, que o animal fica muito manco, e quando você abre vaza um caldinho preto. Nesses casos, a gente usa um cataplasma lá da Equicomfort, que ele ajuda a puxar essas brocas. Então a gente abre um pouquinho, coloca esse cataplasma, faz um penso, uma bandagem, espera por alguns dias e vai trocando isso, que esse cataplasma lá da Equicomfort ajuda a puxar isso daí do menos osmótico para o mais. Então puxa toda essa secreção. E nesses casos dessas brocas secas, não adianta a gente colocar esse cataplasma. A gente tem que delimitar aonde está esse fungo, aonde está o oco, né? E a gente vai abrindo aí com uma rineta, com uma truquês, com uma dremel, o que for de melhor para o ferrador, com o veterinário que estiver mexendo nisso aí. A gente vai abrindo, abre tudo, e depois, como eu falei para vocês, eu gosto de usar os antifúngicos que não pintam o casco, que sejam incolores aí nesse caso. Lógico, nesse caso aqui a gente associou com o ferrajamento, tá? A gente colocou uma Full Rocker banana, vocês podem ver o alinhamento da falange, ficou legal. Aqui na frente tem o contraste também da Equicomfort, essa é uma pasta. E vocês podem ver essa imagem radiolucente aqui, que é onde está a broca. Ah, mas por que você pôs essa ferradura? Porque como eu falei anteriormente, esse tipo de ferradura, ele ajuda, estimula o crescimento de casco. E a gente também diminui a força de tensão na pontinha, no ápice da terceira falange, melhorando o break-over. Então melhora toda essa fase da passada e diminui a pressão em cima daquela lesão na parede do casco. Então isso é uma coisa que favorece muito o tratamento. Junto com isso, volto a falar, ferradura com biotina foi o tratamento também para esse animal aí. Lógico, e com os antifúngicos que foram passados diariamente, e manejo de cama bem seca,
esse cavalo não pode ficar no brejo, no barro, evitar água, tudo isso. Então aqui já é o animal ferrado, com uma ferradura banana da Equicomfort. Vocês podem ver o breakover ali, a parte da frente do casco está até suspensa, tem um vão ali, porque a ferradura tem um breakover bem grande. Isso colaborou muito com a recuperação desse animal. Na verdade, esse animal já voltou a trabalhar 3 dias depois de ferrado e já voltou a trabalhar normal. Então aqui a gente também tem as brocas secas, e junto com essa broca tem uma fraturinha de parede de casco, né? Vocês podem ver, a gente tem uma rachadura também aqui na outra imagem. O que a gente usou? Na rachadura, a gente usou uma ferradura da Equicomfort com Silicomfort e deixou a ferradura vazada ali para diminuir a pressão nessa rachadura, que é a foto do meio. E onde tinha as fraturas de casco, que é no outro caso, que é uma ferradura convencional, a gente cravejou, o cravo saiu bem baixinho, que tinha probabilidade de quebrar novamente, era muito grande. A gente usou a Equiglue da Equicomfort para poder reconstituir esse casco, que é a última foto aí, após a reconstituição desse casco. E a doença da linha branca, que eu já tinha falado anteriormente, esse aqui a gente está falando agora somente da doença da linha branca, mas é um cavalo de laminite crônica que também tem a doença da linha branca, né? Eu tive que pôr esse gesso, como já contei anteriormente, devido à fixação da ferradura. Mas aí, como que é a forma de tratar? Se eu não precisasse pôr ferradura, nada, esse cavalo poderia ficar sem ferradura. Lógico, abrir e fazer a ressecção de toda essa parte necrótica, tirar tudo isso aí, tá? Tirar isso aí, limpar. Eu gosto de passar uma escova de aço e passar antifúngicos aí. Lembrar que, volto a falar em todas as idades, não gosto de antifúngico que pinta, gosto de antifúngico transparente, tá? E o que mais que você usou nesse caso, doutor? Biotina, muita biotina para esse animal aí. Cama de boa qualidade, de preferência de maravalha. Eu já usei alguns casos, cama de feno, é muito legal. É difícil para as pessoas limparem, mas a qualidade do casco é muito saudável. Depende muito da mão de obra que tem na propriedade para poder manter essa cama limpa. Para o casco é bem saudável. Não gosto de serragem fininha nesses casos, porque elas vão entrando nessas rachaduras e isso aí fica um meio de cultura para bactéria e para fungo também. Então esse cavalo sai da cocheira, é feita a higienização, passa o antifúngico, deixa ele no cimento lá uma meia hora para absorver bem essa substância aí, secar bem, depois volta para a baia, tá? Lembrando também que biotina durante muito tempo vai tomar, e tomou, né? Está tomando. E aqui um caso clássico de um queratoma. Então esse animal tinha um queratoma, foi aberto esse queratoma, feito uma grande avenida aí na frente desse casco aí, não foi nem uma incisão, foi uma avenida que foi aberta aí, removeu todo o queratoma desse cavalo aí. Esse cavalo está muito bem, segue na propriedade, segue bem. Foi colocada uma ferradura da Equicomfort, uma natural mate aí nesse caso, com 2 guarda-cascos laterais aí, e a gente também soldou, colocou uma chapa de alumínio em toda a sua sola e preencheu com Silicomfort para melhorar o apoio desse cavalo. A gente colocou esses guarda-cascos para quando o casco pisar no chão, a gente sabe que ele expande, para não expandir e aumentar essa rachadura e virar um casco de vaca. Então esse animal está muito bem. Esse cavalo não teve nenhuma claudicação, mancou muito depois que fiz. Não, esse cavalo mancou 2 dias lá. Ele ficou tomando Firovest durante 21 dias após a cirurgia e está até agora na biotina, que é o Botumix casco. E usando ferradura ortopédica também, usou por uns 2, 3 meses. O proprietário resolveu tirar por conta dele. Eu sou a favor de continuar usando ferradura ortopédica nesse caso, até ter o crescimento total desse casco e trocar toda essa estrutura, porque é mais confortável e para ele acelera o processo de crescimento desse casco. Aí a gente usa alguns suportes para aquecimento de casco, né? Aqui a gente tem um déficit de talão também nesse animal aí. Nesse caso a gente usa as ferraduras da Equicomfort sempre. E a gente faz algumas adequações nela, né? Nesse caso a gente soldou aí uma chapa de alumínio também e deixou o talão suspenso. Então assim, preciso crescer ali, preciso tirar a pressão de cima. Então a gente deixa suspenso. E tivemos bons resultados. Essa é um animal importante, ela está numa central. Ela é doadora de embrião. Eu tive até notícia dela essa semana, que o ferrador passou lá para casquear, está super bem, dando embrião, graças a Deus, tudo correndo bem. Já não está usando mais tipo de ferradura, porque já cresceu esse talão. A gente conseguiu estabelecer e equilibrar esse casco. Hoje eu uso uma ferradura ortopédica, mas sem esses apoios de ranilha, como ela está usando aqui.
Aí você vai falar assim, Marcelo, você falou, e aí? E aí assim, o que consiste um tratamento de uma afecção de casco? Sempre conforto. Os cavalos, muitos deles têm muita dor, principalmente nos casos de laminite. Então a gente tem que pensar no conforto desse animal, controlar a dor com o uso de anti-inflamatórios. Saber o quanto controlar essa dor é muito importante, porque as pessoas às vezes exageram no controle da dor, quer controlar a dor, não quer arrumar a causa. Então eu falo, arruma a causa e a dor é consequência disso. Então, pensar sempre nisso. Bem-estar e qualidade de vida. Se animais estão submetidos a lesões severas de casco, precisa ter um bem-estar. Ele precisa ter uma cama digna dele ficar, uma cama limpa, uma maravilha seca, ou um feno seco, um coxo de água limpa, ração ou capinho que ele estiver comendo de boa qualidade. Às vezes a gente sabe que alguns cavalos a gente tem que ir lá dar na boca, porque eles não conseguem nem ficar em pé. Então, uma pessoa que tenha carinho, amor por esse animal, para poder ir lá cuidar como um humano no hospital, num leito de uma cama, né? A gente tem que ir lá ter carinho, passar uma escova nesse cavalo, limpar a cama, se ele levantar, cuidar das escaras, porque muitos ficam até com escaras de decúbito. Então isso faz parte do tratamento. E, lógico, o restabelecimento da anatomia e função do casco. Como a gente consegue fazer isso? Restabelecimento da anatomia e função do casco. Hoje, eu consigo, e graças a Deus eu tenho sucesso, com o uso de ferraduras ortopédicas, muitas das vezes, ou com órteses de madeira, em caso de laminite que a gente usa aqui, que é as Ultra Comfort. Então a gente produz esse material Nick Comfort e graças a isso a gente consegue restabelecer a anatomia e função desses animais. Junto com tudo isso, eu vou ter que usar o quê? A biotina, não tem jeito. Porque se eu estou falando de casco, de um déficit de crescimento, de uma fratura, de uma lesão fúngica, eu preciso que esse casco cresça rápido para que ele volte a ter uma boa qualidade e a sua normalidade. Então, para isso, eu vou ter que usar sempre uma biotina de boa qualidade. Nesse caso aqui, a gente usa a biotina, o casco da Botufarma. Pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês, o que vocês precisarem, para tentar esclarecer dúvidas. Eu vou deixar um link aqui do Instagram aqui embaixo. Então, caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar lá e a gente está à disposição para responder quando conseguir responder para vocês. Tá joia? Um grande abraço e obrigado, Botufarma, por mais uma vez essa parceria.